Deu? Deu. Oi, gente. Gente, me atrapalhei aqui porque alguém falou aqui no meu ouvido, tá? Faz de conta que vocês não viram. Mas, gente, o que eu ia falar pra vocês é que eles sempre falam, não esquece de dizer pra curtir, pra comentar, pra compartilhar, pro vídeo se movimentar, pra gente chegar aos 800 pra fazer o sorteio. É isso que estavam me assoprando aqui e de repente vocês até ouviram. Por isso que eu me atrapalhei, mas agora já disse. Gente, como vocês já sabem, nós estamos há muito tempo vendo o pré-modernismo, porque eu gosto muito desse período aí que não é escola, e acho que é um período que não é escola, volto a dizer, não é escola literária, que ele foi muito, de repente, assim, deixado de lado, até injustiçado, porque foi justamente o pré-modernismo que começou as rupturas que foram aparecer ou criar fama lá no modernismo. Então, o pré-modernismo, como vocês sabem, começou lá em 1900, 1902, né? Oficialmente em 1902 com Canaã de Graça Aranha, embora quem tenha ficado bem na vitrine tenha sido os Sertões, né, da mesma época do Euclides da Cunha. E oficialmente o pré-modernismo terminou só lá em 1922, quando começa a Semana da Arte Moderna, né? Mas a gente sabe que o pré-modernismo vai até lá por 1930, ele meio que atravessa ali o modernismo, porque em geral os movimentos, as tendências, elas têm aquela intersecção, né? A gente coloca um marco só para efeitos didáticos. Bem, mas eu só dei essa introdução para dizer para vocês que hoje eu vou falar com vocês, vou conversar um pouquinho sobre a literatura brasileira contemporânea, tá? A literatura brasileira de hoje, de agora, desse momento, tá? Porque, como vocês sabem, eu tento puxar muito pela literatura brasileira, porque eu vejo que a literatura estrangeira, a literatura universal, é que está agora, assim, a do momento, né? Assim como no meu tempo, que eu digo, né, quem tem a minha idade tem mania de dizer no meu tempo, as músicas estrangeiras, lá na década de 60, 70, 80, é que estavam no auge. Agora é a literatura estrangeira que está no auge. Mas como a gente ainda tem Enem, a gente tem vestibular e nós somos brasileiros, a gente não pode esquecer da literatura brasileira e das outras literaturas em língua brasileira, mas muitas vezes escritas lá em Portugal, escritas em parte da África, escritas até em algumas regiões da China, porque a gente sabe que tem colônias muito grandes brasileiras em todos os continentes, né? Inclusive no continente asiático. Então eu não deixo a literatura brasileira de lado de forma alguma. E até porque eu fui professora de literatura brasileira durante praticamente 3 décadas, né? 3 décadas falando sobre literatura brasileira. Mas hoje eu quero abrir um parênteses para falar, como eu já disse para vocês, de literatura brasileira contemporânea. E para falar de Francisco Bosco, tá? Francisco Bosco, desse livro aqui, que é um questionamento para nós. Esse livro começa, o título já é uma pergunta. A vítima tem sempre razão? É uma pergunta. Então, Francisco, esse livro aqui é da editora Todavia. O Francisco Bosco, para quem não conhece, é um carioca, nascido em meados da década de 70,
1976, mais precisamente, que é ensaísta, eles ficam fazendo eu rir aqui com algumas caras e bocas, que é ensaísta, que é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é autor de outros livros, como um que o título é Orfeu de Bicicleta, um pai do século XXI. Então, Francisco Bosco faz nesse livro, A Vítima Tem Sempre Razão, que é um questionamento dele, ele faz um panorama teórico sobre as lutas hoje, as lutas identitárias, como diz aqui, e o novo espaço público brasileiro. É tanta informação bacana de a gente refletir, de a gente pensar, de a gente comparar, que eu fiz um roteirinho aqui, ó, rapidinho, porque senão eu me boto a falar, tem tanto exemplo interessante que eu tenho medo de me perder e o vídeo ficar com 1 hora, tá? Então eu vou tentar mais ou menos fazer pelo roteiro e tentar mais ou menos não fazer, como vocês dizem hoje, dar spoiler. Vocês notam que eu não faço muitas resenhas no canal, embora eu gostaria de fazer mais, porque eu não sei, antigamente a gente ia fazer uma resenha ou contar uma história, as pessoas queriam saber da história até o fim. Hoje eu vejo que a geração de vocês, fulano contou aquilo, fulano contou um pedaço do final, não pode dar spoiler e tal. Aí eu fico aqui me disciplinando, me vigiando para não falar tudo que tem no livro. Mas assim, ó, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que o Francisco Bosco diz no livro dele, que hoje tem um fortalecimento na nossa sociedade, um fortalecimento de novos combates, de novas ideologias em um novo palco. Qual é o novo palco hoje? São as redes sociais, né? O palco hoje são as redes sociais. Isso, se por um lado democratizou a discussão, porque qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, do menos informado ao mais informado, do mais anônimo à maior celebridade, qualquer um de nós pode entrar na rede social e pode dar a nossa opinião à vontade. Nas redes sociais, todos nós, em termos de oportunidade, somos iguais. Alguém até pode pensar que em termos de credibilidade nós não somos iguais. Alguém até pode pensar, mas a gente sabe que às vezes pessoas de não muita credibilidade, como souberam ali o mecanismo das redes sociais, acabam colocando em xeque o próprio caráter, a própria reputação de uma pessoa que tem credibilidade. Então, é uma das questões que o Francisco Bosco coloca aqui e pergunta: a vítima tem sempre razão, né? Então, o que acontece hoje? Porque como o nosso palco de vários debates e das lutas identitárias são as redes sociais, o que aconteceu? Qual é a arma, em geral, das pessoas e dos grupos? É o linchamento virtual, é o cancelamento, é a aniquilação da honra e da reputação das pessoas, tudo ali num palco virtual, que ninguém é ninguém, mas ninguém é alguém ao mesmo tempo. Ninguém é ninguém, mas a coletividade é alguém e tem muita força, né? Então, Francisco Bosco fala muito sobre isso. Ele dá o exemplo
para nós no livro, que quando é que nós começamos a nos dar por conta dessa força incrível que são as redes sociais. Segundo Bosco, foi em 2013, naquele movimento de junho de 2013, que na verdade foi por causa das passagens e dos preços das passagens, que daí foram milhares de pessoas, milhões de pessoas para as ruas reclamarem dos preços das passagens, mas toda aquela organização começou nas redes sociais. Toda aquela organização para juntar tantas pessoas na rua, nas ruas, melhor dizendo, foi a partir das redes sociais. O Bosco também fala, até da mesma época tem uma crise política, uma crise que eu nem gostaria de falar agora, porque não veio ao caso, porque senão a gente começa a misturar política, como é época de eleições, né? Se é a favor desse, contra aquele. E como eu dizia nas minhas aulas para os meus alunos, nas minhas aulas presenciais, aqui na sala de aula não é palanque político. Cada um tem a sua ideologia, cada um tem as suas crenças, e aqui a gente está para examinar a literatura ou para examinar o direito e as leis, quando eu estava dando aula no curso de Direito, e a literatura quando eu estava dando aula no curso de Letras, a gente está aqui para examinar. Mas enfim, o Francisco Bosco também diz que em 2013 o cenário político deu uma tremida, tanto à direita quanto à esquerda, deu uma tremida. Por quê? Porque até mesmo o cenário político nacional viu, peraí um pouquinho, essa massa anônima tem força, e a força são as redes sociais. Então ele questiona muito isso e ele começa a mostrar, lendo muito Gilberto Freire, lendo muito Sérgio Buarque de Holanda, que aquela cordialidade que a gente tinha antigamente, que era uma característica nossa do brasileiro, ela foi sendo substituída por essa nossa predisposição para o confronto, né? Antes a gente tinha aquela cordialidade que era característica, e aqui no Brasil tudo é samba, tudo é futebol, tudo é carnaval. Agora a nossa característica, aos pouquinhos, por causa desses embates nas redes sociais, pelas lutas identitárias, a nossa característica brasileira está sendo o confronto virtual. Então o samba e o futebol e o carnaval começou a ser substituído aos pouquinhos pelas políticas identitárias e pela nossa disposição para brigas, né? Então, o Francisco Bosco, ele examina do ponto de vista teórico aqui e faz essa pergunta: a vítima tem sempre razão? E eu não vou me aguentar, eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu vou falar rapidamente os exemplos que ele usa, porque ele usa exemplos concretos, que aconteceram, que passaram na televisão, que passaram no jornal, para mostrar aos poucos essa nossa troca, né, essa nossa substituição da cordialidade pelas lutas identitárias, pelos confrontos virtuais, pelo linchamento virtual, pelo cancelamento, pela aniquilação de algumas reputações e etc. Então, um dos exemplos que ele dá aqui são as marchinhas de carnaval,
que muitas marchinhas de carnaval, porque tudo isso tem uma década, né? Esse acirramento de lutas identitárias, ele parte lá de 2013. De 2013 para cá, algumas marchinhas de carnaval foram abolidas do nosso carnaval por alguns blocos, até alguns blocos tradicionais do Brasil, e alguns, como é que chama agora, trio elétricos, etc. Como aquele Olha a Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão, de dia é Maria, de noite é João, e outras assim. E eu acrescentaria ainda o que particularmente eu acho um absurdo, porque eu defendo a literatura como professora de literatura que sou, que já houve questionamentos ou debates ou hipóteses de se vir até a censurar vários e vários livros do Monteiro Lobato, porque ele usa muito a expressão negrinha, negra, negro, e não só ele usa. Todos os escritores da geração dele usam também, né? Mas ele, como tem talvez um número de livros muito mais, ou um número de contos, ou um número de ensaios, né? Muito mais conhecido, não sei, dos da geração dele, pensaram em censurar os livros dele e substituir ali, ou até cortar trechos. Gente, os livros são recortes históricos, eles mostram um trecho da história da humanidade, né? E eles mostram determinadas realidades. Então eu digo assim, ó, se o Monteiro Lobato, eu faço até um paralelo, que eu sei que para alguns acham que exagero da professora, mas faço até como advogada. Se o Monteiro Lobato não pudesse hoje, né, ou os livros dele não pudessem ser exibidos com determinadas situações ou expressões em que os negros aparecem como escravos ou chamados de negro, de negrinha, etc. Então, outros livros em que aparece abuso sexual, abuso físico, abuso moral, né? Espancamento de mulheres, como em filmes, como em livros, né? Como em filmes, que está muito na moda aparecer, também tinham que ser banidos, porque assim como não é possível a gente aceitar de forma nenhuma o racismo, não é possível também a gente aceitar de forma nenhuma a homofobia, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, né? Outras formas aí de preconceito. Então tinha que banir toda a literatura, né? O Francisco Bosco não chega a entrar em muitos detalhes em relação à literatura, mas ele dá exemplos em relação às marchinhas de carnaval. E ele fala também, eu vou falar 3 casos para vocês, deixa eu ver, 3 casos, vou tentar falar resumidinho sem dar spoiler, tá? Ele mostra casos em que essa luta identitária, ela é tão forte que ela extrapola e acaba ninguém tendo razão e acaba dos dois lados serem prejudicados. Um é o caso do turbante. Uma menina branca, eu vou tentar resumir, não contar toda a história, mas eu falando, talvez vocês lembrem, porque saiu, segundo ele, no jornal, na televisão. Uma menina branca, ou uma senhora branca, não sei ali que idade tinha, um dia resolveu sair com um turbante. Saiu com um turbante na rua. E quando ela estava na rua, ela foi abordada grosseiramente ou assim agressivamente
por duas meninas ou duas senhoras negras. E disseram assim, mas o que é isso? Quem tu pensa que é para estar usando turbante? Porque é uma apropriação cultural, né? Que a gente vê hoje. A menina foi interpretada assim, se apropriando de uma coisa que não era dela. Aqueles turbantes que, por sinal, eu acho lindos, né? Não tem quem não ache. E daí a moça que foi abordada, também de uma maneira muito grosseira, não entendendo por que as outras estavam tão assim chateadas, arrancou o turbante da cabeça e disse, olha aqui, ó, isso aqui, essa careca que vocês estão vendo é câncer, tá? É câncer essa careca que vocês estão vendo. Então, assim, ó, ele mostra ali, eu não vou falar na continuação desse embate, porque daí vocês têm que ler o livro, mas ele mostra como ali, ó, ele deixa nas entrelinhas, ele não fica defendendo uma parte nem a outra, mas a gente lendo, a gente interpreta nas entrelinhas que esse embate ali por uma luta identitária, eu interpretei dessa forma, nenhuma das duas tinha razão, nem a parte das meninas negras que interpelaram ou abordaram a menina de turbante de uma maneira assim tão agressiva, porque ela tinha se apropriado culturalmente, né, de algo que era delas, e nem a menina branca, por mais que ela estivesse com câncer, por mais que ela tivesse colocado o turbante por uma causa muito nobre, também da maneira que ela respondeu as outras meninas negras que interpelaram ela. Então deu para ver ali que a luta ali identitária, uma que não tinha saúde, a outra que achava que estava sendo desapropriada culturalmente, não ia levar a nada. E que depois ambas foram para as redes sociais, com todo o respeito à causa de cada uma, defender o seu peixe. Uma que ela estava usando o turbante por uma necessidade, por estar com câncer, e as outras que a menina branca tinha se apropriado, né, culturalmente de algo que não pertencia a ela. O outro caso, que é um caso que chega a ser cômico para nós que somos do direito e até para quem não é, eu até estava comentando com meu filho, um professor numa faculdade de direito resolveu tudo isso, está aqui no livro do Francisco Bosco. Um professor numa faculdade de direito colocou um caso jurídico para que os alunos resolvessem. Esse caso jurídico se passava numa clínica de depilação. E a moça que estava ali no caso jurídico estava processando a empresa de depilação porque ela tinha solicitado uma espécie de depilação, porque para a depilação íntima tem vários modelos lá, e até no próprio livro diz que o modelo de depilar totalmente a parte íntima é um modelo que praticamente só as brasileiras usam no mundo, mas enfim, não se sabe que tipo de depilação ali a moça que processou a empresa tinha solicitado, mas ela disse que durante a depilação, isso ali no caso que veio numa prova na faculdade de Direito, que durante a depilação ela teria dormido ou cochilado e quando se acordou a empresa não tinha feito a depilação do modo que ela queria. Então o professor deu essa questão para os alunos resolverem na condição de advogados como é que eles iam resolver essa questão de uma moça, uma mulher, ter pedido uma depilação e a empresa ter feito outra depilação. Que recurso? Aí o que aconteceu, não ali na peça, mas o que aconteceu no caso concreto, no curso de Direito, na sala de aula,
duas alunas pegaram a prova e processaram o professor que deu essa prova, processaram esse professor por assédio sexual, porque o professor, segundo elas, estaria assediando as alunas, porque teria colocado na prova uma questão referente à depilação íntima, e só com a resposta de cada aluna, segundo essas duas alunas que processaram o professor já saberia que tipo de depilação as alunas fariam. Vê se isso é possível, gente. No direito, a gente vê casos muito mais, como eu vou dizer, constrangedores do que esse de uma depilação. Hoje em dia todo mundo fala de depilação abertamente. Hoje em dia os homens também fazem depilação. Antigamente, Deus o livre que os homens fizessem, né? Hoje em dia a depilação, sobretudo no Brasil, é a coisa mais natural que tem, pois essas duas meninas processaram o professor por terem colocado na prova uma questão referente à depilação. Não vou dizer para vocês o segmento, só estou dizendo. Um outro caso que ele mostra aqui é de se não me engano, produtor musical bem conhecido em determinado estado do país. Tudo isso já saiu em jornal e televisão. São casos verídicos que ele, no livro, Francisco Bosco, diz inclusive quando que saiu, como é que foi e etc. Tá? Ele identifica direitinho ali. E um outro caso, de outros que ele contou, eu peguei só 3 aqui, senão o vídeo fica muito grande, é de um produtor musical, alguma coisa assim, que ele pediu para uma amiga passar um óleo nele, um óleo de massagem nas costas dele, alguma coisa assim. E a amiga também processou esse amigo por assédio sexual. Ele até botou no título que era o óleo de massagem do doping, né? O óleo de massagem teve que passar pelo doping, porque a amiga processou esse amigo, porque ela disse que só se lembra quando ela estava fazendo massagem com aquele óleo, e que aquele óleo tinha um cheiro meio estranho, que aquele óleo é utilizado, sei lá, como droga, não me lembro muito bem. E daí, quando ela viu, ela estava fazendo sexo com esse amigo. Aí ela processou esse amigo, botando a culpa no óleo de massagem. O óleo de massagem foi que obrigou, né, entre aspas, ela fazer sexo com este amigo, porque o óleo tinha um cheiro muito estranho, e daí quando ela viu, ela estava fazendo sexo com um amigo. Não vou entrar no mérito do tá certo, tá errado, como ele aqui, o Francisco Bosco, também tenta não entrar no mérito. É difícil a gente não entrar no mérito. Nas entrelinhas da gente, a gente já mostra o que a gente pensou, né? Mais ou menos sobre isso. Mas mostrando assim, ó, que até nesse caso do óleo, ou no caso das meninas ali que processaram o professor por ter colocado essa questão da depilação, ao mesmo tempo que é uma luta feminina para se defender, para ter seus direitos respeitados, para ficar imune ao assédio, ao mesmo tempo parece que a própria vítima se autofragiliza em alguns momentos, porque as meninas, elas estão ali num curso de direito, elas vão ter que passar na condição de advogada, juíza, promotora, defensora pública, delegada, procuradora da justiça, qualquer uma das profissões que diga respeito ao direito, por situações
muito mais constrangedoras do que essas, e elas vão ter que resolver ou tentar resolver, seja, volto a dizer, como advogada, como delegada, como juíza, etc, etc, né? Então, o que o Francisco Bosco coloca aqui não é ser contra ou ser a favor da vítima. Ele mostra um panorama geral para a gente refletir sobre as lutas, refletir. Não é que ele seja contra ou a favor, e em nenhum momento eu estou sendo contra ou a favor das vítimas. É para nós refletirmos, como diz no direito, cada caso é um caso. Então esse livro é muito interessante, é muito importante para nossa reflexão, do que vem a ser hoje as lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro, tá? É isso então. Eu não gosto de fazer resenha porque eu fico louca para contar o final das histórias ou outras histórias que tem aqui, mas não dá. Por último, eu só quero lembrar que a gente está com o novo sorteio dessas 3 coleções aqui, desses 3 exemplares dessa coleção da Agatha Christie, capa dura, muito bonitinhas. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam. Para concorrer é só ir lá no vídeo do sorteio, curtir, comentar e se inscrever, quem não é inscrito. E além dessa coleção, eu vou mandar junto de brinde, olha, o brinde do brinde. Vou mandar junto essa coleção aqui, Autores Gaúchos, tá? Que tem o Ciro Martins, a Lara de Lemos, o Caio Fernando Abreu e o Mário Quintana, tá? Então, por hoje é isso, gente. E eu queria ter feito uma resenha, ficou muito grande, mas espero que eu não tenha dado muito spoiler, e eu sugiro muito a leitura desse livro, da editora Todavia, tá bom? E até o próximo vídeo. Literatura contemporânea. Essa aqui não é pré-modernista, é contemporânea. Literatura brasileira contemporânea, tá? Esse livro é de 2017, ok? Então, por hoje é isso.